Olá, amigos. Hoje temos um novo relato. Ele é um jovem magista que está descobrindo seus caminhos. Ela é filha de um homem de fé. O que esse romance pode acabar invocando? Será que uma religião de bondade e amor ao próximo pode ser usada para praticar o mal? Eu ainda me lembro da primeira vez que percebi que meus sonhos eram mais do que meros devaneios noturnos. Com o passar do tempo, comecei a desenvolver o dom de receber mensagens, avisos sombrios que prenunciavam eventos prestes a acontecer. Minha intuição e visões se tornaram minhas guias e, com a prática do Rema, uma arte de combate ancestral, comecei a manipular energias de formas que jamais imaginei. Em lampejos estranhos e fugazes, tive visões de vidas passadas. Uma como guerreiro celta, outra em meio às misteriosas terras da América Central, ambas entrelaçadas com a espiritualidade e o culto a deuses antigos. Agora, essas memórias ressurgem e sinto a presença protetora de espíritos daqueles tempos. Hoje, sou um magista principiante, conduzindo rituais sob a luz prateada da lua, buscando forças em noites envoltas de silêncio e segredos. Foi nessa jornada que aprendi sobre as egrégoras, entidades criadas pela soma das intenções humanas. Uma descoberta que se tornou uma amarga lembrança quando comecei a namorar uma garota evangélica. O pai dela, um homem consumido pelo fanatismo, uniu-se à sua congregação para conjurar uma egrégora de ódio, uma manifestação bestial e colossal, nutrida pelo rancor e intolerância. O alvo? Eu. Sim, oraram com intenções sombrias para que Jesus levasse minha vida. Uma noite, voltando da casa dela, senti uma presença densa, sufocante, algo imenso. Uma sombra do tamanho de uma baleia tentava se apossar de mim. Mas antes que o medo pudesse tomar conta, uma força antiga, um escudo invisível, me envolveu. Minhas proteções ancestrais estavam ali, lutando ao meu lado, e consegui escapar. A relação chegou ao fim, mas a obsessão do pai dela não. Ele queria minha destruição completa. Tentou me prejudicar de todas as formas, mas a mesma energia que ele invocou para me atacar virou-se contra ele, deixando-o humilhado e derrotado. Não foi a única vez que enfrentei ameaças invisíveis. Há apenas 3 semanas, uma nova batalha começou. Trabalho como editor de vídeo em um órgão do governo, onde a inveja e o preconceito se camuflam sob olhares dissimulados. Um grupo de pessoas com autoridade usou seu poder para canalizar criaturas sombrias contra mim. Bestas que pareciam babuínos demoníacos, movidas por sentimentos de rancor e inveja. A primeira onda foi devastadora. A pressão em meu peito se intensificou e acabei no hospital com princípio de infarto. Mas não podia me deixar abater. Quando a noite caiu, invoquei meu anjo da guarda, meu animal de poder e uma entidade feminina que sempre me protege. Sob a luz gélida da lua, em um campo de futebol deserto, executei o ritual que baniria aquelas criaturas. Foi ali que os vi em sua forma espectral, babuínos de olhos injetados de ódio, gritando em uma cacofonia infernal antes de serem obliterados pela luz de meus protetores. A luta não terminou ali. Uma das criaturas encontrou abrigo na esposa de um amigo, disfarçada como uma entidade familiar. A ligação veio no meio da noite, o toque do telefone cortando o silêncio como um grito. A voz do outro lado era conhecida, mas havia algo errado. Uma doçura forçada e um tom sutilmente ameaçador. Ela me aconselhou a desistir, a abandonar os rituais e as conexões com meus protetores. Cada palavra que saía de sua boca parecia envolta em um veneno invisível, penetrando minha mente
e espalhando uma frieza que se agarrava em meus ossos. Senti uma onda de energia negra atravessar a linha, algo que me atingiu como um choque gélido. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que a criatura havia possuído aquela mulher, usando sua voz como um disfarce grotesco. Os dias seguintes foram um tormento. Meus chakras, antes vibrantes, foram bloqueados, como se uma sombra pesada tivesse se instalado dentro de mim, cortando a conexão com meus protetores. Por 3 dias, caminhei em uma penumbra sufocante, onde o ar parecia carregado de eletricidade e o silêncio escondia sussurros. O desespero me envolveu como um manto negro e cada segundo era uma batalha para recuperar minha própria alma. Na 3ª noite, em meio ao desespero, preparei um novo ritual. Sob o brilho frio da lua e cercado pelo vento que parecia carregar vozes antigas, invoquei cada fragmento de força que ainda restava em mim. Minhas mãos tremiam enquanto traçava símbolos de proteção e recitava palavras que ecoavam pela escuridão. Então, senti a presença deles novamente. Meu anjo da guarda, feroz e luminoso, meu animal de poder, rugindo como uma tempestade, e a entidade feminina, cuja silhueta brilhou como fogo prateado. Juntos, eles dissiparam a escuridão e libertaram minha alma da prisão etérea. Enfrentar essas sombras deixou marcas, mas cada batalha vencida me tornou mais forte. Hoje, sei que o assédio não cessa, mas a resistência nos molda e nos torna inquebrantáveis. Usarei essas cicatrizes como meu escudo e minha determinação como minha espada, pois sei que devo estar sempre preparado, pronto para a verdadeira prova do cavaleiro. Davi conseguiu identificar e combater aquilo que o estava ameaçando, graças à sua preparação espiritual. Mas o que acontece com aqueles que não fortalecem sua mente, corpo e alma contra as ameaças visíveis e invisíveis? Além disso, a fé pode ser usada tanto para abençoar como para amaldiçoar alguém. Seria tudo uma questão de quem está acendendo a vela? Faça como o Davi. Mande sua história para relatos@veldanoite.com. As melhores serão selecionadas e contadas aqui no canal. Se gostou do nosso conteúdo, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Torne-se membro e tenha acesso antecipado a lançamentos, ao nosso servidor no Discord, conteúdo exclusivo e muito mais. Se quiser contribuir com o canal, faça sua contribuição pelo LivePix lendo o código ali em cima. Se preferir, use o botão Valeu Demais aqui no YouTube. Muito obrigada. E como sempre, fiquem bem. Sob o véu da noite.